Olá, muito bem-vindo. Aqui é Fernando da Exime Co, tudo bem? Estou aqui com o nosso especialista em segurança, o Wendel Ciota. Tudo bom, Wendel? Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Pessoal, estamos aqui hoje para a gente falar sobre um tema que a gente tem visto com bastante frequência nos nossos clientes, principalmente aqueles de maior porte, né, Wendel? Que é sobre CIAM ou CIAM, dependendo do quão americano você seja, né? Wendel, seguinte, cara, a reflexão que eu comecei a fazer sobre esse tema foi o seguinte: nos primórdios, nossa preocupação na hora de projetar as aplicações era simplesmente a gente ter um controle de permissão, um controle de autenticação, e geralmente a gente estava focado, inclusive, dentro da própria aplicação, né? E a gente vê que hoje em dia, nem de longe, apenas essa preocupação com autenticação e permissão é suficiente, né? E começa a surgir um monte de nomenclaturas. A gente já fala há algum tempo sobre IAM e agora a gente vem falar sobre CIAM. Cara, para a gente começar essa conversa nossa aqui, eu acho que é legal a gente contextualizar essa evolução no meio do caminho aí, o que é cada coisa, o que é a diferença de cada uma dessas coisas. Manda bala. Cara, faz todo sentido o que tu está falando. O IAM em si, tanto o IAM quanto o CIAM, eles são, digamos, abordagens, vamos dizer assim, para gestão de identidade e acesso, né? Identidade e acesso, basicamente, elas são, do ponto de vista de segurança ali, são itens de muito valor, né? Então, dependendo do acesso e dependendo da identidade, isso pode fornecer para um atacante algo extremamente vantajoso, dependendo do objetivo. No decorrer, vamos dizer assim, da evolução tecnológica, a gente passou por vários momentos ali da autenticação, digamos assim. Lá nos primórdios, como tu cita, Fernando, era simplesmente um usuário e senha para conceder um acesso. Simples assim, né? Então, os primeiros sistemas de computador, aqueles sistemas antigos lá, simplesmente uma consulta de cadastro, esse tipo de coisa, simplesmente uma gestão básica, usuário, senha, ponto final. Geralmente com usuário e senha salvo no banco de dados. Geralmente, por incrível que pareça, Fernando, tu sabe muito bem disso, a gente vê isso até hoje. É verdade, infelizmente. Infelizmente, nós vemos isso até hoje, né? O que acontece, cara? Eu não sei a tua idade, Fernando. Na verdade, eu sei. Então, cara, lá naquele tempo em que a gente começou com o Windows NT, Windows for Workgroups o velho Novell ainda, essa é velha, hein, cara? Onde a gente começou com redes, cara. Então, ali a gente começou aquele ambiente de redes, tá? As coisas começaram a criar um pouco mais de demanda, de isolamento de recursos, de uma criação de gestão de acessos. O que eu posso fazer dentro de um ambiente que agora cresceu? Eu estou dentro da minha companhia e eu não interajo apenas eu e um sistema. Tá? Eu estou interagindo com servidores de arquivo, eu tenho compartilhamentos de rede, eu tenho uma série de recursos que nem sempre me pertencem, mas eles estão ali. Tá? Então, a gestão de identidade e acesso ela começou a ter relevância quando a gente entrou na era das redes e da interconexão. Né? Trazendo, Wendel, a conexão com a visão de arquitetura, a gente começava a ver como que IAM ainda era essencial quando a gente começava a implementar o mesmo mecanismo de login em um monte de aplicação diferente, né? E aí a gente, por que eu vou refazer essa mesma coisa aqui dentro dessa outra aplicação? E aí requisitos comuns como, tipo, eu queria usar meu mesmo usuário e senha em todos esses sistemas, né? E a gente começa a ver que o jeito que era feito antes já não funciona mais, né? Mas, na verdade, esse teu desejo, eu não sei exatamente quando ele aconteceu, mas tu percebe que isso é correto? Tá? Ou era correto, tá? E hoje nós temos os mecanismos de single sign-on, ou seja, eu consigo autenticar diversas aplicações usando o mesmo mecanismo. Tá? Por vias um pouco distorcidas naquela época, Fernando, talvez tu estivesse antecipando um pouquinho o que a gente vive hoje.
que é o single sign-on. Eu posso autenticar minha conta do Google em N mecanismos, em N ferramentas por aí, né? Isso poupa muito tempo e isso traz muitas vantagens, tá? A questão do single sign-on. É bem Sim. interessante. E até então, Wendel, quando a gente veio com as grandes soluções para a gente centralizar esse controle de autenticação, isso até então era a solução mais moderna que existia, né? Cara, eu tenho um servidor de identidade, né? Eu começo a especializar essa responsabilidade num serviço que vai prover isso como funcionalidade para todas as aplicações envolvidas. Então, a gente começa a ver o tempo todo as pessoas falar assim sobre CIA. O que aconteceu ali? O que é a diferença desses dois caras? Eles têm relação? O que não tem? Tem bastante relação. O que acontece? Nessa linha do tempo que a gente estava falando, a gente vem daquele primórdio onde o teu usuário interagia com um sistema e a gente passou para uma realidade conectada, uma realidade de redes, onde o teu usuário ele está dentro de um ecossistema com compartilhamentos, com acessos que às vezes ele deve ter acesso, às vezes ele não deve ter acesso, às vezes ele pode ou não pode, depende da situação. Tá? Esse tipo de coisa escalou mais vezes. Tá? A gente ainda está na época da rede local, digamos assim. Chegou a internet, que revolucionou basicamente tudo, cara, e fazendo uma analogia muito rasa, cara, estamos todos conectados. Temos acessos, temos compartilhamentos de tipos diferentes hoje. Tá? A gente escalou dentro da internet em vários níveis, tá? Onde a gente teve o boom do e-commerce. Tá? Cara, o boom do e-commerce ele é realmente um divisor muito grande de águas, porque assim, cara, todo mundo tem usuários e senhas para algum lugar, algum e-commerce, alguma plataforma, hoje plataformas digitais, tá? Mas todo mundo tem um usuário e senha. Talvez as pessoas, usuários médios, não se deem conta. Tá? Por ter um usuário e senha, esses usuários hoje compartilham ativos. Tá? Quando a gente fala isso, as pessoas, mas eu não compartilho nada, ninguém tem acesso à minha impressora, ao meu disco rígido. Dados pessoais. Dados pessoais são ativos compartilháveis, são ativos que merecem gestão. Então, nesse grande boom do e-commerce, a gente chegou num ponto em que todo mundo tem o que compartilhar. Então, todo mundo precisa fazer uma gestão do que está compartilhando. Quem pode ter acesso aos meus ativos? Tá? Meus ativos, meus dados pessoais. Dados pessoais têm valor, Fernando. Tu sabe muito bem disso, né? Existe até uma máxima, né, Wendel, que a gente fala que é quando o produto é de graça, na verdade o produto é você, né? Porque o que você tá oferecendo em troca, basicamente, são dados pessoais, né? Exatamente, e a gente pode conversar bastante disso quando a gente começar a falar de CIAM. O que é o CIAM e qual é a diferença do CIAM para o IAM? Tá? CIAM e IAM, eles são duas abordagens para a mesma coisa. Tá? IAM, tá? Um parênteses aqui, tá? IAM, ele é o nome desse paradigma, tá? Identity and Access Management, tá? Muita gente pode fazer associação do nome IAM com a ferramenta de gestão de acesso e identidade da própria AWS, que é chamada de IAM. É o mesmo nome. Tá? Mas não façam essa confusão. Tá? O IAM ele é uma abordagem de gestão de identidade e acesso. Tá? Ou seja, Google Cloud tem o seu IAM, o Oracle Cloud tem o seu IAM, a Azure tem seus IAMs. Então, IAM ele é um conceito, tá? Independente da ferramenta que for usada. Muito bem, voltando um pouquinho, quando a gente só tinha as nossas redes locais, os nossos usuários internos, cara, uma abordagem de IAM era suficiente. Tá? Gestão de identidade e acesso. Tá? Eu simplesmente precisava organizar os meus usuários, tá? Dizer para eles o que eles podem e o que eles não podem fazer dentro de uma série de ativos. Ponto final. Tá? Wendel, o clássico Active Directory entraria como uma solução de IAM aí? Sim.
sim, sim. Ele é uma das antigas soluções de IAM robustas que nós tínhamos, né? Sim. Ou seja, ali dentro do IAM tu faz a gestão dos ativos da tua empresa, digamos assim, tá? Tu tem os teus usuários de diretório, tá? Esses teus usuários de diretório, eles têm regras de acesso para os teus ativos corporativos. Computadores, compartilhamentos, impressoras, arquivos. Ali dentro eu monto essas regras e esse arcabouço de acessos. Tá? O que é o CIAM comparando exatamente com o AD? O CIAM ele é um step acima, é um novo nível, digamos assim, onde a gente coloca o cliente, Customer Identity and Access Management. Eu estou colocando nessa equação os meus clientes. Tá? O que isso quer dizer? Tá? Parece pouca coisa colocar o cliente, mas, cara, o e-commerce trouxe acessos de cliente impensáveis há 20 anos atrás. A própria Eximia hoje já atuou com clientes em implementações de CIAM que os caras pularam de uma plataforma de IAM interna, tá, de 500, 600 colaboradores internos, para uma plataforma de CIAM com 3 milhões de usuários. Tá? Qual é a diferença disso tudo, cara? O CIAM ele tem um escopo muito maior. O CIAM ele agrega para dentro do guarda-chuva de gestão de identidade e acesso a questão de dados pessoais, questões comportamentais são contempladas por CIAM, tá? E o CIAM ele tem um viés customer, um viés cliente muito maior. Tá? A gente começa a olhar comportamento de cliente. E o Wendel, começa a fazer sentido porque que a gente tem visto esse termo se tornar bem mais comum e popular, né? Porque até então, a gente tinha algumas dores, por exemplo, eu tenho um colaborador que ele é um terceiro, ele é externo, e aí acontecia discussões, né, com times de segurança, mas eu vou colocar um usuário que é externo aqui dentro, faz sentido, não faz sentido? Isso já era uma dorzinha de cabeça que acontecia, né? Só que o cenário recente é que cada vez mais as empresas estão trabalhando com um parceiro que precisa acessar o ambiente dela. Então, eu tenho um parceiro que consome várias APIs. Eu tenho um cenário onde a APIização, né, é um imperativo estratégico. Eu preciso ser integrável. Então, eu tenho várias outras empresas que trabalham junto com usuários, com desenvolvedores, consumindo aquilo. Se tornou extremamente popular, né? E outra coisa que você comentou tem a ver com o ambiente regulatório, né? A gente passa a ter uma preocupação muito maior com essa gestão de dados pessoais e colocar essa gestão do dado na mão do próprio dono do dado, né? E aí começa a fazer sentido, tipo, cara, eu tenho minha solução de IAM, eu começo a ter que fazer uma série de adaptações nela para ela suportar um cenário que mudou completamente. E aí o reflexo natural é, isso aqui na verdade a gente está tentando encaixar o quadrado na bolinha, não está funcionando bem, é porque exatamente existe um novo conceito que é o CIAM, né? O Wendel, faz sentido o que eu falei? Você é um especialista, às vezes eu estou falando bobagem aqui, pode me corrigir ao vivo. Faz sentido e cabe uma análise aqui. Tá? Quando a gente está falando de parceiro, você tem um parceiro, você tem uma consultoria. A própria Eximia vive isso, Fernando. A gente atua em diversos clientes, muitos deles de forma remota, e a gente está lá dentro do cliente normalmente com um login remoto. Tá? Isso é CIAM ou isso é IAM? Depende. A priori, CIAM e IAM servem para a mesma coisa, tá? Mas eles têm abrangências diferentes. Tá? Quando eu estou falando de um parceiro de negócio, um parceiro hands-on, vamos lá, o cara que vai botar a mão na massa dentro da minha companhia. Contratei uma consultoria, esses caras vão trabalhar para mim. Tá? Como é que eu trato isso, cara? Com uma abordagem IAM ou uma abordagem CIAM? Varia um pouco. Tá? Por quê? Tá? O CIAM ele tem um foco customer, tá? Ou seja, cliente. Tá? Se eu estou trabalhando com um parceiro, tá?
E isso é uma concepção minha e ela pode variar, Fernando. Inclusive, pega esse exemplo e me dá a tua concepção também. Tá? Vamos lá. Eu tenho IAM interno para os meus funcionários, gestão de usuário e acesso para os meus funcionários. Tá? E eu tenho CIAM para os meus clientes. Se eu contrato um prestador de serviço, eu preciso que ele esteja debaixo de um compliance regulatório interno, é mais interessante que ele esteja debaixo de um compliance regulatório interno da minha companhia, referente aos acessos aos meus ativos, ou é mais interessante que ele esteja acoplado a um compliance externo, tá, com uma gestão de dados pessoais? Tá? Minha concepção, quando tu tem um prestador de serviços, o IAM atende muito bem. Tá? Porque os compliances regulatórios ali para esse acesso, compartilhamento de dados entre empresas que estão desenvolvendo ali um negócio, alguma coisa, ele está todo documentado em contrato. Tá? Ou seja, eu tenho todos os dados do meu prestador de serviço documentados em contrato. Tá? O modus operandi desse meu prestador de serviço, basicamente ele está amarrado por contrato. Ou seja, tu vai fazer tais operações, com tais dados, tu vai ter acesso a tais coisas. Esse tipo de acesso está todo amarrado e bem restrito ali dentro do meu IAM. A minha concepção é, o IAM atende muito bem a questão prestadores de serviço. Tá? Agora, quando a realidade muda um pouquinho, a pessoa lá da outra ponta, talvez eu não conheça, talvez eu não tenha um contrato com esse cara ainda, tá? Não tenha feito negócios com esse cara ainda, tá? O CIAM, ele é a ferramenta correta, por quê? Tá? Exemplo real de clientes exímia, tá? Sem citar nomes. Tá? Fintechs. Tá? Eu tenho uma série, um hall de produtos financeiros, tá? E eu quero que os meus potenciais clientes conheçam esses produtos. Eles não precisam ser clientes ainda, mas eu quero que esse cara acesse a minha plataforma com níveis de acesso um pouco mais baixos, porque ele não é meu cliente ainda. Eu quero que ele veja minhas funcionalidades. Eu quero que ele interaja nessa plataforma. Por que eu quero que ele faça isso? Porque eu quero conhecer os hábitos desse cara para eu poder ofertar coisas para ele. Tá? Então, esse é um aspecto forte de CIAM também, né, Wendel? A gente acaba... Não é só os aspectos de segurança, mas eu quero também analisar comportamento, né? O CIAM te traz essa concepção também. Tá? O comportamento que o teu usuário vai ter dentro da tua plataforma, debaixo de uma série de restrições do que diz respeito ali à gestão de acesso, tá? Isso vai te trazer insights, tá? Que podem ser usados pela tua companhia. Exemplo, tá? Eu tenho uma abordagem de CIAM, tá? Eu tenho os meus clientes que estão logando na minha plataforma, estão debaixo de uma série de restrições de acesso ali dentro, e esse cara está navegando na minha plataforma. Tá? Esse cara está olhando alguns produtos com muita frequência. Tá? Ele fez algumas simulações em algumas plataformas de investimento, mas não concluiu nada. Tá? Não fechamos nenhum negócio ali dentro. Tá? O CIAM, ele grava esses insights, esses hábitos de navegação, digamos assim, de acesso a módulos que eu tenho dentro da minha plataforma, e isso fica guardado para mim poder analisar. O que eu tiro disso tudo? Insights, puramente insights, através de CRM, através de IA, através de blockchain. Então, o CIAM, ele abre muito mais o leque da gestão de acessos, tá? Para entender o que o teu customer, o teu cliente está fazendo dentro da tua plataforma, para te poder chegar um pouco mais perto dele depois e dizer para ele, cara, eu sei que você está olhando uma carteira de investimentos específicas e a gente ainda não fechou negócio. A gente pode te ajudar com alguma coisa? Tu tem alguma dúvida? A criatividade aqui impera para o que eu posso fazer com esses insights que o CIAM me traz. Pode continuar. E Wendel, a gente fala em customer, mas não é só customer, né? Não é só a figura de cliente, né, que a gente dá esse tratamento, né?
Não, não, a gente pode. O customer acaba indo na vala comum, tá? Ele é o grande uso do CIAM, e o CIAM leva esse nome, né? Gestão de identidade e acesso para clientes, né? Ou customers. Mas a gente pode aplicar isso para parceiros também, tá? Plataformas de plataformas digitais ali onde a gente compartilhe serviços, por exemplo, tá? Ou seja, tu pode ter uma plataforma ali de prestadores de serviço para conectar com clientes potenciais. O CIAN, nessa realidade, ele acaba fazendo muito sentido, tá? Onde a gente, como donos dessa plataforma, onde a gente está fazendo um hub ali para conectar prestadores com potenciais clientes, insights das duas partes podem aproximar essas duas partes. Então, sim, varia muito do tipo de plataforma, do tipo de ambiente onde a gente está colocando essas soluções. Né? Entendi. E Wendel, quando a gente observa o ambiente de negócio das empresas, como que a tecnologia está evoluindo, como que as interações da empresa com clientes, com parceiros, como a própria arquitetura das aplicações tem se pulverizado e tal, parece que é um reflexo natural a gente ser obrigado a pensar em CIAM. A gente pode não saber nem o que é o nome CIAM, mas a gente o tempo todo começa a ter requisitos e ter demandas que convergem para dentro do CIAM. O que dá a interpretação de que, na verdade, é uma tendência natural. Daqui a pouco está todo mundo tendo que evoluir o seu ambiente de pensar somente em AM para pensar em CIAM também. Você faz essa análise também projetando isso para o futuro? Totalmente, totalmente. O que acontece? Uma das grandes diferenças também do IAM para o CIAM, tá? A gestão das duas ferramentas, tá? Ela é um pouco diferente, tá? O IAM tradicional, tá? Usuário, senha e acessos a recursos, tá? Ela é extremamente burocrática, tá? Tem normas muito rígidas de acesso dentro da tua companhia, tá? Grupos de usuário, esse tipo de coisa, são muito bem documentados internamente. Tá? Ou seja, os meus usuários do financeiro têm acesso a B e C, ponto final. Tá? Meus usuários de financeiro vão para dentro de grupos de financeiro com esses recursos, ponto final. Meus usuários de financeiro são desligados da plataforma, os acessos são removidos, ponto final. Tá? Extremamente burocrático, extremamente amarrado, extremamente necessário. É assim que tem que ser. Tá? Compliance regulatório deve ser seguido à risca. Tá? O CIAM ele é mais flexível, tá? Ou seja, ele é adaptativo. Tá? Ele precisa ser adaptativo. Por quê? Tá? Quando a gente está falando de cliente, a experiência de onboarding em uma plataforma, ela pode ser o diferencial, tá? Para te ter um novo usuário, um novo cliente, ou não, ou esse cara nunca mais voltar. E eu vou citar esse exemplo para todo mundo que está ouvindo essa live. Minutos antes da gente começar essa live, nós estávamos num site de e-commerce para colocar um cartão de crédito para fazer essa live acontecer. E o Fernando aqui teve uma experiência muito ruim. Tá? Por quê? Tá? Eu não vou dizer muito ruim, não. Talvez o momento tenha sido ruim e a colocação ali dos dados ela tenha sido infeliz por parte da plataforma. Mas a primeira coisa que veio na cara do Fernando foi: me dá o número do teu cartão de crédito. Isso para algumas pessoas é um pouco chocante, tá? Para algumas pessoas isso pode ter sido uma experiência que elas não querem repetir ou que elas interromperam. Nesse momento, cara, não vou botar meu número de cartão de crédito aqui, eu vou procurar outra plataforma. Tá? Então, o que acontece? Eu citei há uns minutos, tá? Empresas hoje de 500 funcionários, ou até menos que isso, elas desenvolvem plataformas que focam em milhões de usuários. Tá? A experiência para esses milhões de usuários, tá? Ela precisa ser muito mais refinada e muito mais adaptativa. O IAM, ou um onboard de plataforma, quando a gente vai começar a conversar sobre gestão de identidade, sobre gestão de ativos, acesso a ativos, tá? Ela agora contempla ativos
desses bilhões de pessoas que estão chegando na tua empresa, tá? O CIAM, ele é sim uma evolução natural, tá? Afinal de contas, todo o customer, todo o cliente, ele vai trazer ativos novos para a tua empresa, que são os dados dele, tá? Se tu for ter que gerir os dados de um terceiro, a nível de compliance, isso não é que seja inviável, mas tu precisa contemplar a documentação e autorização do teu usuário, tá? Essa mecânica ali no meio, ela precisa de automação. Se tu precisar fazer isso de forma manual, tu vai ter que demandar recurso para fazer isso. Sim. Então, a automatização que o CIAM te traz, deixando o teu customer a cargo da gestão dos próprios dados, cara, é tudo de bom. Conectando esse tema, Wendel, com o ambiente regulatório que a gente está agora, né, com LGPD, GDPR, né, a gente falar que eu tenho um volume crescente de dados de usuários que eu estou tendo que armazenar, que está mudando de patamar, inclusive, às vezes de centenas para milhares, ou até milhões, dependendo da plataforma que a gente estiver falando. Isso atrai junto a responsabilidade da gestão desses dados, né? E esse tipo de regulamentação geralmente exige direito a esquecimento, você dá autonomia da pessoa sobre os dados dela, né? Que é uma série de funcionalidades que até então as pessoas não se preocupavam numa solução tradicional de IAM, né? É correto, é 100% correto, porque no IAM, tá? Toda esse ciclo de vida do dado em um IAM tradicional, ele acaba ficando na mão da empresa, tá? Ou seja, tu tem um funcionário, tá? Quem cadastrou esse funcionário nos teus sistemas, quem deu as permissões e tudo mais, foi a empresa, tá? Quando esse funcionário é desligado, todo esse ciclo de phase-out do usuário fica a cargo da empresa, tá? Um alerta aqui, tá? É que a gente vê isso na prática, todos os dias, tá? O ciclo de vida do dado do usuário interno, ele é extremamente falho na maioria das empresas, tá? Então, o que acontece? Funcionários novos entram dentro dos sistemas, ganham acesso. Esses funcionários novos, eles passam anos na empresa, tá? Aqui a primeira falha, tá? Que é, esses funcionários mudam de papel dentro da empresa e é extremamente frequente a gente ver que os direitos de acesso desses usuários, eles se tornam cumulativos, tá? Ou seja, o teu dev júnior que entrou para trabalhar para ti hoje, tá? Ele começa a escalar para um dev pleno, ele vira dev sênior, ele vira tech lead e atua na área tal, depois atua na outra área. E todos os acessos que ele ganhou nessa vida de programador, nessa carreira toda, eles lá no final eles são cumulativos, tá? Esse cara, normalmente, depois de alguns anos, ele já tem acesso a todo o financeiro, a todas as bases produtivas, a todas as bases de desenvolvimento, tá? Essa é a primeira... Quando vai embora... Essa realidade a gente vê sempre, tá? E às vezes, quando esse cara vai embora, o processo de phase-out dele a nível de usuário, ele acaba sendo esquecido, tá? As pessoas esquecem de remover esse usuário. O cara já não é mais funcionário da empresa há meses, mas o usuário dele está rodando ainda, tá? Exato. Isso é uma falha de segurança e de processo bastante grave, pode causar problemas, tá? Uma falha de segurança e uma falha de compliance também a regulamentação, né, Wendel? Você está mantendo Exatamente. Um dado que, teoricamente, não era para você manter mais, né? Aí o compliance varia um pouquinho a nível de como é que foi acordado isso com o teu funcionário, que tipo de empresa tu tem, tá? Tem muitas empresas que têm compliance regulatório que dizem que dados, logs e tudo mais precisam ficar 5, 7, 10 anos arquivados. Sim. Então aí a gente tem algumas diferenças entre compliances, tá? Internamente. Entendi. Quando a gente fala de um CIAM, tá? A gente normalmente não tem o poder de escolher quem vai ser o nosso cliente. Tá? Então o nosso cliente vai se cadastrar na nossa plataforma por livre e espontânea vontade. Tá? Ele vai entrar lá dentro,
ele vai escolher fazer login na nossa plataforma. A partir daquele momento, a nível Isso de... já ajuda a evidenciar o consentimento de maneira direta, né? Não é explícita. Um formuláriozinho que eu sou obrigado a clicar, né? Exatamente. Então, ali dentro, quando alguém resolve que vai ser teu cliente, tá? Ele vai passar por alguns consentimentos quando ele está registrando o próprio usuário através de um single sign-on da Google, do Facebook, seja lá o que for, ou uma criação de usuário mesmo, tá? Ele vai estar explicitando o desejo de compartilhar algumas coisas com a empresa, tá? Quando eu falo algumas coisas, algumas coisas elas podem ser muito poucas coisas, tá? Ou muitas coisas, tá? Agora, falando de experiência de usuário, tá? E aqui é um ponto interessantíssimo, tá? Do Cian, tá? Quando a gente faz o primeiro login, tá? Eu quero acessar determinada plataforma, tá? Qual é o caminho feliz disso tudo? Cara, o onboard, a chegada do meu cliente, ela tem que ser muito simples, tá? Eu não quero o meu cliente perdendo 15 minutos digitando um form, tá? Por isso o SSO tem um grande valor, tá? Então o cara vai lá, logar com o Google, clica, ok, fiz o onboard, eu estou lá dentro, tá? Aqui a gente chega numa bifurcação que o Cian deve tratar, tá? Que é o e-mail desse cliente, que é basicamente o que a gente acaba compartilhando através do SSO, é suficiente para ele realizar negócios na minha plataforma? Normalmente não, tá? Eu preciso de mais dados. Eu preciso de endereço, CPF, esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de complemento no cadastro inicial, ele é uma peculiaridade de Cian e não de IAM, tá? O IAM normalmente, cara, eu crio todo o profile do meu usuário lá dentro, tá? Usuário, senha, número de funcionário, departamento e tudo mais, e tá pronto. Normalmente, Wendel, é aquele negócio, né? Me manda pelo WhatsApp os dados dele que eu cadastro, né? Que perigo, exatamente isso. Normalmente a dinâmica é essa, né? Exato. A abordagem do Cian para esse tipo de situação se chama Progressive Profiling. O perfil do teu usuário de Cian, ele vai crescendo à medida que for necessário. Tá? Então, daqui a pouco o cara tem acesso à tua plataforma. Show de bola. Agora, o cara realizou uma compra lá dentro. Cara, para realizar a compra, eu preciso de mais. Eu preciso do teu CPF, eu preciso do teu endereço, eu preciso de mais dados. E aí, o perfil desse usuário ele começa a crescer progressivamente à medida que isso é necessário. Tá? Característica e diferença evidente entre Cian e IAM. Tá? Progressive Profiling. Legal, legal. Wendel, provavelmente tem alguém ouvindo a gente aqui e pensando assim, cara, tô cheio de reunião marcada para discutir um monte de aspecto que a gente está falando aqui. Como eu vou melhorar a experiência de cadastro de um cliente que precisa acessar o meu ambiente, que hoje é extremamente manual, tem problemas de segurança. Ou então, cara, minha base de usuários, vamos dizer assim, está crescendo exponencialmente porque eu estou tendo que fazer uma certa adequação no meu IAM para colocar esses usuários para dentro, e isso está causando uma série de transtorno. E ele ouve aqui falar sobre Cian e, cara, o que eu faço? O que são os meus primeiros passos para entender aqui como que eu evoluo minha solução atual? Cara, a implementação de um Cian, na verdade, vamos lá, dado o fato de que quem está nos ouvindo entendeu o que é o Cian, tá? Acha que tem vantagens realmente para a companhia, tá? Existe um caminho feliz ali dentro para a implementação de Cian? Não necessariamente. Tá? O que precisa ter é realmente, tudo começa pela aceitação, tá? Entendimento dessa jornada que a gente vai ter, tá? De proporcionar uma experiência de login para clientes e que me traga vantagem financeira, vantagem competitiva, tá? Entendimento e assumir o que eu tenho de ponto fraco, tá? Isso é análise da situação atual.
Então, aqui dentro da análise da situação atual, eu tenho que entender o seguinte, tá? Como é que está disposta a minha arquitetura de TI hoje? Como é que estão dispostos os meus usuários internos, tá? Como é que estão dispostos os meus clientes? Como é que é essa experiência hoje, tá? Quais os pontos falhos ali dentro? E requisitos regulamentares, tá? Conformidade. Quando a gente está falando de CIAM, de cliente, tá? O requisito regulatório precisa ser levado em conta. Tá? LGPD, a grosso modo aqui no Brasil. Tá? Se a gente tem clientes na Europa, GDPR, tá? Ou seja, dado pessoal precisa ser levado em conta. Tu está interagindo com caras de fora da tua companhia, caras que tu não conhece. Esses caras vão trazer dados e o dado pessoal ele está normatizado. Tá? Precisa ser levado em consideração. Assumido e entendido o meu cenário, tá? Eu preciso de definição de requisito. Tá? Como é que eu defino os requisitos para esse meu projeto de CIAM? Tá? Eu preciso entender aqui que CIAM é experiência de usuário. Tá? A experiência de cliente. Como a gente citou antes, cara, quando eu vou fazer o onboard numa plataforma, aquele primeiro contato, quando eu estou entregando o meu e-mail, tá? Aquilo precisa ser uma experiência fluida, rápida, delicada e sem grandes atritos. Tá? Existem pesquisas, e eu me recordo vagamente, tá, do índice, eu não levo em consideração isso, mas era em torno de 60% a 68% das pessoas desistem de fazer o onboard em uma plataforma que seja, de certa forma, agressiva. Tá? Eu já fiz isso. De crédito direto, já uma série de dados que são mais sensíveis, que você já tem que compartilhar de cara, né? Eu nem te conheço, você já está me pedindo isso tudo, né? Exato. A parte do cartão de crédito, ela é sempre o golpe fatal, tá? Depende como tu pede, depende aonde tu pede, tá? Exemplo meu, já aconteceu comigo, cara. Então, tipo, cara, ferramenta com acesso 30 dias free para testar. Cara, show de bola, eu quero testar. E, cara, os caras me pedem o cartão. Putz, espera aí, cara. Daqui 30 dias eu vou ter que me lembrar de ir lá, remover aquilo, porque eu não gostei, ou seja lá o que for, tá? Me dá um sentimento meio estranho. É realmente esse o caminho? Tá? Se for esse o caminho, não há problema. Tá? Essas ferramentas que pedem o cartão de crédito ali para fazer o período de trial são ferramentas consolidadas. Tá? Não tem um grande problema, mas é uma estratégia. Tá? Então, enquanto a gente está definindo requisitos aqui para o nosso CIAM, a gente leva em conta a avaliação da situação atual, tá? Também, tá? Como é que os meus usuários querem ter essa interação, tá? Eu preciso saber quantidades de usuários, tá? Quantidade de customers que vão fazer o onboard, para quê? Para trabalhar com escala, tá? Cara, eu estou falando de realidades aqui em que eu saio de um IAM interno de 50 funcionários e eu vou para milhões, tá? Então, eu preciso escala, tá? Eu tenho que pensar escala. Peculiaridade do CIAM, tá? CIAM é uma abordagem que trabalha muito com escala, justamente pela quantidade, tá? Cara, passamos ali dos requisitos, temos os requisitos bem alinhados, tá? Plataforma, tá? CIAM, ele é um conceito, tá? Ele não é uma ferramenta, tá? Então aqui nós temos N ferramentas de mercado que trabalham com o conceito de CIAM. Tá? O que são ferramentas de mercado que trabalham com o conceito de CIAM? Essas ferramentas elas já agregam ferramentas de UX, tá? Para te modelar um onboard bacana de acordo com o que o teu negócio acha ideal para os seus usuários. Tá? Essas ferramentas elas já trazem conectores para integrar o teu CIAM aonde? Ferramentas de CRM, ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de blockchain. Os próprios sistemas de IAM são integrados em ferramentas de CIAM. Tá? Então, aqui a gente começa a fazer a escolha da plataforma. Tá? Cada plataforma vai trazer coisas diferentes, cada plataforma vai trazer vantagens e desvantagens. Tá? O que eu posso... Pode falar. Então, acho que uma lição importante aqui. Todo mundo normalmente tem o ímpeto da primeira coisa ser de procurar uma ferramenta. Na verdade, o primeiro passo é a gente estabelecer de maneira clara
os porquês, né? A visão estratégica do que você está fazendo, né? Cara, quais são as dores que eu tenho, quais os benefícios eu posso ter, por que eu estou buscando essa alternativa, o que isso vai trazer de resultado. Na Exime a gente fala o tempo todo, né? Se não reduzir custo ou aumentar a receita, vai ser difícil comunicar com o negócio, sabe? Porque não adianta a gente usar um monte de terminologia técnica se no final das contas a gente não conseguir tangibilizar como redução de custo ou aumento de receita de alguma forma, né? Entendido esse porquê, a gente começar a definir os requisitos operacionais que a gente precisa, né? Então, eu estou tratando de problemas de UX, eu estou tratando de problemas de adequação à norma, que tipo de problema eu preciso resolver. Feito claramente esses requisitos, você vai definir qual ferramenta atende melhor esses requisitos. E aí sim, você vai dar ênfase em entender qual é a ferramenta que você precisa atuar. Exemplos de ferramentas, Wendel, que a gente tem visto bastante no mercado aí. Cara, ferramentas de CIAM que atuam muito bem, tá? O AlphaZero, tá? AlphaZero é uma plataforma que eu pessoalmente gosto bastante por uma série de episódios durante a nossa carreira. Como consultores, a gente se depara com ferramentas diferentes. AlphaZero é muito legal pela simplicidade de implementação, tá? Pela compatibilidade que ele tem com o OpenID, tá? E a adequação dele com o Open Finance também é muito interessante. Super legal. Custo de AlphaZero não é alto, tá? Então é uma ferramenta que eu destaco realmente para CIAM e para IAM também. Veja bem, ela faz as duas coisas, tá? É bem interessante. A gente vê muito no mercado, é bastante popular o Okta, tá? Okta é bastante difundido, tá? Já é uma ferramenta de altíssimo nível, tá? Aguenta porrada pra caramba, escala de maneira absurda, tá? Isso tem um preço por trás, tá? Mas é uma ferramenta sensacional. E uma ferramenta chamada OneLogin também. A OneLogin, ela tem uma abordagem e um foco em experiência de customer fortíssima, tá? Então a gente consegue trabalhar ali muito bem com sessões de login adaptativo, que todas as outras que eu citei também fazem, mas a OneLogin faz com um destaque um pouco maior em UX, experiência de usuário. Wendel, duas ferramentas bastante comuns quando a gente fala em IAM é o Duend Server e o Keycloak. Esses dois caras, eles também têm uma abordagem IAM, você já viu eles serem usados na prática com essa abordagem, como que é? Sim, o Keycloak e o Duend Server, eles são duas soluções de gerenciamento de identidade, tá? O Keycloak é interessante porque ele é uma ferramenta de código aberto, tá? Ele é de uso gratuito, então pode ser adotado sem custos, tá? O Duend Server já é uma ferramenta paga, tá? O Duend Server, ele é digamos, a nova versão do Identity Server, tá? Então, ele já é uma ferramenta paga. Ambas as ferramentas, elas podem, sim, ser adotadas como CIAM, tá? Uma das diferenças que eu vejo aqui entre aquelas que eu citei antes, que o AlphaZero, o Okta e as demais, é que aquelas ferramentas, elas já vêm com algumas funcionalidades focadas em CIAM para a experiência de usuário. Então, tu já tem telas pré-prontas customizáveis, tu já tem uma série de módulos e conexões pré-prontas, onde tu consegue acoplar ferramentas de análise e tudo mais. Tá? O Keycloak, ele já vem com algumas coisinhas de experiência de usuário que eu me recordo. Já o Duend Server possivelmente tenha, tá? Eu não vi isso na prática. O Keycloak já tem, mas ela é um pouco mais rústica. Tá? O que isso quer dizer? Elas podem sim ser usadas para uma experiência de CIAM, tá? Para uma abordagem CIAM, mas elas podem te exigir um pouco mais de hands-on, de customização dessa experiência, de customização para o que tu quer acoplar nessa abordagem de CIAM que tu quer ter com Keycloak ou com Duend Server. Tá? Então, sim, podem ser usados. Geralmente a abordagem open source, ela te desonera no licenciamento, mas ela vai te exigir um esforço inicial de implementação maior, né? Para você entender, não tem tantas facilidades ali para começar, né, Wendel? É correto. Uma das vantagens e um dos motivadores das empresas irem para CIAM, para uma abordagem de CIAM com seus clientes, é justamente isso. Desonerar um pouco a questão da gestão de acesso à identidade dentro da empresa. Tá?
tu acaba colocando na mão do dono do dado a própria gestão do dado, tá? Então tu desonera um pouco a tua empresa nessa questão de gestão de acesso à identidade. Né? Legal. Wendel, então veja só, o que a gente falou um pouco aqui hoje, né? A primeira coisa começa a se tornar tão popular CIAM nas nossas reuniões aí de segurança, porque é um reflexo da evolução do ambiente tecnológico que a gente está inserido, né? Cada vez mais trazendo pessoas externas à organização para dentro daquele ambiente, cada vez mais uma preocupação em oferecer uma experiência melhor para esse usuário, para a gente conseguir coletar os dados deles. Coletando esses dados em volume, vem uma preocupação regulatória com LGPD, GDPR. Então, na verdade, a soma desses requisitos fazem surgir a necessidade de uma abordagem diferente da abordagem tradicional de IAM, né? Mudando essa abordagem para CIAM como uma evolução natural, a gente começa a pensar em algumas ferramentas que a gente já utilizava, que a gente muda a abordagem, igual você falou, e outras ferramentas que já nascem nesse contexto mais atualizado, já mais focado nesse outro tipo de experiência, né? Falamos também sobre como que a gente pode começar a pensar nisso, né? Se eu já estou sofrendo um pouquinho com essas dores que a gente falou, o que a gente pode fazer, né? E a gente falou, começar pelo estabelecer muito bem os seus porquês, né? Estabelecer a motivação estratégica que impacta o seu negócio para adaptar a sua abordagem, né? Na sequência, estabelecer quais são esses requisitos operacionais, que são as questões, para você escolher a melhor ferramenta que atende esses requisitos, né? Acho que trazendo um compilado aí de tudo que a gente falou um pouco. Faz sentido, Wendel, esse compilado? Quer acrescentar mais algum ponto? Não, ele faz total sentido, Fernando. A gente tem que trazer à tona a questão... isso não vale apenas para CIAM, mas vale normalmente para todos os problemas que a gente tem, que a gente resolve com tecnologia, né? As pessoas normalmente elas se apoiam numa ferramenta. Tá? O ferramental é importante, evidentemente que é, mas o entendimento dos porquês e o entendimento da jornada ou do problema que eu quero resolver, ela vale muito mais que a ferramenta. Tá? É interessante que as pessoas entendam, assumam o próprio problema, tá? Entendam o problema que precisa ser resolvido, tá? E entendam os conceitos que me permitem resolver esse problema. Com isso entendido, o meu leque e a minha capacidade de escolha de uma ferramenta, ela fica muito mais simples, tá? Então eu já conheço o CIAM, eu sei para que serve. Me mostrem ferramentas que atendam esses conceitos que agora eu já conheço, né? Quando tu começa a solução do problema a partir de uma ferramenta, as pessoas tendem a ficar, de certa forma, bitoladas, né? Ou criar balizadores em cima das primeiras ferramentas que tu descobriu. Aí isso acaba nos tornando tendenciosos, né? O caminho feliz basicamente é esse, né? É assumir e entender o problema, aonde eu quero chegar, tá? Nós termos aí um exemplo de onde eu quero chegar é sempre legal, tá? Por exemplo, nos termos de CIAM, cara, puxa, eu acho tão legal o processo de onboarding da plataforma X, cara. Esses caras fizeram um trabalho muito bacana, eu queria ter algo parecido. Como é que eu chego lá? Então, tem esse norte também. O Elemar traz muito forte, tem trazido muito forte a questão do experimentalismo, da ousadia também, tá? Isso é interessante também porque a gente pode ter nortes, tá? Tipo, puxa, eu acho muito legal, mas eu acho que eu consigo ir mais além. Então, o experimentar, o trazer um pouco de ousadia também cabe aqui, tá? Eu disse, cara, eu quero uma experiência fluida, mas esse meu usuário, ele vai ter uma experiência que ele nunca teve antes, através de A, B ou C, que eu sei que a minha companhia pode prover. Vamos trazer isso, cara. Uma das fases de projeto, e Fernando, tu sabe muito melhor que eu a respeito disso, uma grande fase arquitetural ali é o processo de teste, tá? É a gente ter essa ousadia e montar uma POC,
Tá? Vamos montar um cenário de testes, vamos colocar isso num grupo restrito e vamos testar a experiência desses caras, tá? Trazer um pouco do experimentalismo, tá? Ele pode trazer frutos fantásticos para a tua empresa, tá? Sem dúvida, e poder vivenciar na prática esses benefícios e depois expandir eles com muito mais segurança, né? Exatamente, tá? A gente vê também isso na prática, né, Fernando? A falta de experimentalismo. Tá? E a falta de testes. Tá? A gente vê situações em que o time de arquitetura é extremamente cobrado por uma entrega, a gente sabe disso. Tá? Ou seja, onde é que o time de arquitetura precisa chegar na entrega? Tá? Eu preciso entregar o software. Às vezes essa entrega ela acaba deixando de lado algumas coisas, do tipo segurança, do tipo testes. E quando esse cara vai a público, tá? Abrimos o acesso ao nosso produto digital, cara, a gente descobre que o produto não escala, a experiência do usuário não está tão legal quanto a gente achou que estava, e o que o time de arquitetura brigou tanto para fazer, que foi a entrega, acabou sendo prejudicial para a empresa. Tá? O meu usuário lá da ponta não gostou, não está legal, o sistema não respondeu, eu tive um prejuízo. Infelizmente. Exato. Então, toda e qualquer mudança precisa, sim, do experimentalismo, da ousadia, e isso tem que ser conduzido internamente, primeiro para a gente ter insights e ir para a produção com confiança, tá? com resignação de que aquilo vai dar muito certo. Perfeito, Wendel. Wendel, foi um prazer, cara, falar contigo. Muito bom, muito interessante insights que você trouxe aqui para a gente pensar junto. Espero que todo mundo que está assistindo também tenha gostado bastante, pessoal. É sempre um prazer a gente estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouquinho de experiência da nossa experiência pessoal, da nossa experiência de consultoria, compartilhando um pouco de como que é a Eximia, né? Então, se você gostou, aquele momento de você dar um like aí, na verdade, dá o like até antes, né? Tem que dar o like logo começar, assistir o vídeo da Eximia, dá like, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Wendel, prazer mais uma vez e até mais, pessoal. Nandão, obrigado pelo convite. Pessoal, muito obrigado. Se quiserem conversar um pouquinho mais sobre Cian, procurem a Eximia. É um mundo bastante distinto, bastante amplo e dá para a gente ter conversas bastante profundas e bem legais sobre isso aqui. Obrigado, gente.